Minha gente, eu hoje começo uma pequena série também sobre as características de uma igreja genuinamente cristã. Porque hoje a gente vê muita seita ou muitas seitas que se dizem cristãs, entretanto não são. Pelo que confessam, pelo que professam, elas deixam claro, elas deixam óbvio que isso aqui não é igreja evangélica, caracterizado pelo povo evangélico, o povo da reforma, o povo chamado protestante. E nenhum outro texto ou nenhum outro livro da Bíblia seria mais oportuno do que o livro de Atos para caracterizar isso aí. E nós vamos estudar ao longo de pelo menos 3 encontros desse, então hoje, amanhã e quarta, exatamente isso, os 3 pilares de uma igreja genuinamente cristã, genuinamente igreja de Cristo, uma igreja cheia do Espírito Santo. É exatamente isso que eu quero falar, 3 pilares. Hoje eu vou falar de um deles, porque cada um desses pilares tem subpontos. O primeiro pilar que sustenta uma igreja genuinamente cristã, cujo modelo é Atos, o primeiro pilar é a fidelidade da igreja genuinamente cristã. Fidelidade a Cristo e às suas ordens. E isso, eu quero passar para você os tópicos que caracterizam isso, que caracterizam a fidelidade de uma igreja genuinamente cristã. Primeiro, uma igreja genuinamente cristã é uma igreja voltada para a evangelização e missões. Por isso, eu leio o texto da palavra de Deus, os mais próprios para isso, Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, nós sabemos muito bem esse texto, não é isso? É a grande comissão de Jesus, aproximando-se, verso 18 primeiro. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui está, como eu diria, a essência, o tema central da evangelização. É o ide de Jesus. Né? Que na verdade não é nem ide, na língua grega é indo, uma ação contínua do verbo, é uma coisa direta da igreja. Em Atos capítulo 1, também no verso 8, o que é que a gente lê lá? Vocês receberão o poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e vocês me serão testemunhas. Então, para que é que a igreja recebeu o Espírito Santo? Ela recebeu o Espírito Santo e esse poder, e ela faz muitas coisas com esse poder. Ela impõe as mãos de cura, ela liberta de demônios, mas acima de tudo, diz o texto aqui, vocês receberam meu poder para sermos minhas testemunhas no mundo inteiro. Missões. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Portanto, uma igreja genuinamente cristã, uma igreja genuinamente cheia do Espírito de Deus, é uma igreja evangelizadora. Ela não fica dentro do seu prédio apenas cantarolando, louvando, que também é importante, mas não é a essência da igreja. Quando o Espírito Santo desceu, no capítulo 2 de Atos, inaugurando a igreja, saudando a igreja, chegando para ficar, o Espírito Santo de Deus encheu a igreja e aqueles discípulos saíram. Saíram e desceram do cenáculo onde estavam, no segundo andar, e pelo menos 3 mil pessoas se converteram ali. Claro, não cabiam dentro do cenáculo, cabiam no máximo 30 pessoas. É que eles desceram para evangelizar. O que eles entenderam ao receberem o Espírito Santo? A nossa tarefa não é ficar aqui trancado, pulando e dançando, mas ir por todo mundo. Né? E isso, meus irmãos, isso não é uma opção da igreja. Isto é ordem. É o chamado da igreja. Uma igreja genuinamente cristã é missionária. E nós, os batistas e presbiterianos, algumas igrejas têm se caracterizado muito por serem igrejas missionárias. São as igrejas que mais avançam. E os movimentos neopentecostais, eu os respeito muito, tenho amigos lá, prego nessas igrejas, mas elas não são tão voltadas para missões, para a obra missionária, como são as igrejas um pouco mais históricas, né? E
A fidelidade da igreja cristã se caracteriza por fazer discípulos. Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então a primeira característica é essa. A segunda, de uma igreja genuinamente cristã, que pode ser chamada de igreja cristã sem ser seita, é a perseverança doutrinária. Uma igreja genuinamente cristã, ela persevera na doutrina. Por isso, Atos capítulo 2, verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina em que os apóstolos confiavam, criam e pregavam por terem recebido do próprio Senhor Jesus. Nós, como igreja, uma prioridade da igreja, uma prerrogativa da igreja é que ela é fiel à doutrina não de homens, mas à doutrina dos apóstolos registrados na Bíblia Sagrada. E para ser fiel à doutrina, a gente tem que ter cuidado, que a gente corre 3 riscos. Primeiro risco que a gente corre, 3 perigos, é o radicalismo doutrinário, que na verdade não é nem doutrina, mas é chamado de doutrina, mas que são usos e costumes. Algumas igrejas mais pentecostais, do ramo mais tradicional, chama de doutrina, por exemplo, as vestimentas. Nós temos a doutrina mais assim. Isso não é doutrina. Doutrina é bíblica, é Bíblia, é dos apóstolos. A doutrina é teologia em forma de explicação, é a sistematização da teologia. Mas corremos esse risco de, em nome da doutrina, nos tornarmos radicais nos nossos usos e costumes. Por isso, alguns segmentos de mulheres não cortam o cabelo, não podem usar um brinco, nada disso. E, sinceramente, você vai concordar comigo que a gente não pode crer que Deus tenha seus brincos de Deus feridos porque uma mulher cortou o cabelo, porque usou um brinco. Claro que o avanço, o exagero disso aí pode se tornar uma vaidade, e aí sim é pecado. Por exemplo, quando Paulo diz para as mulheres não cortar o cabelo em Coríntios, porque ali era o deus da Epafrodite. Havia um templo para Diana, deusa da prostituição, onde 1000 prostitutas dirigiam o culto. E elas tosqueavam o cabelo curtinho. Aí Paulo diz assim: eu quero que as santas mulheres cristãs sejam diferentes delas. Então, já que elas cortam o cabelo curtinho, vocês deixem como sinal de pureza, como se fosse o seu véu. Tenho certeza que se as mulheres do templo da deusa Diana deixassem os seus cabelos compridos, Paulo mandaria que as mulheres tosqueassem, porque o que ele queria era diferenciar. Portanto, isso não é doutrina. Cortar ou não cortar cabelo, jogar ou não jogar futebol, isso não tem em si mesmo nada. Então há um perigo dos radicalismos, né, de costumes. Mas também o segundo perigo na nossa perseverança doutrinária é também o misticismo doutrinário. O que é isso? Cria uma igreja mais parecida com o centro de macumba. Cria igrejas mais parecidas com ambientes de magia. Eu já vi fotos e até filmes que mandam para mim, em que se você botar assim, eles perguntam qual das duas é uma igreja, qual das duas é um centro. E respeitando o centro, eu só estou dizendo que são diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entretanto, você não vê muita diferença. É o radicalismo em forma de misticismo agora. E aí creem em coisas como maldição hereditária, e você sabe que Jesus carregou sobre si todas as nossas maldições, e quando eu creio em Cristo, todas as minhas maldições são quebradas. Eu não posso crer nesse misticismo de que eu sou crente, mas ainda tenho maldição sobre mim, maldição do pecado. Não. O ladrão da cruz se converteu, no mesmo dia morreu. Se ele tivesse maldição ainda para ser curado, como é que seria? Se ele não teve tempo. Não. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós e se fez maldição em nosso lugar. Então, o perigo dos misticismos que a gente enfrenta, os filhos herdam as maldições dos pais, e a Bíblia diz: cada um levará sobre si a sua própria maldição. O profeta Ezequiel diz: cada um levará sobre si a sua própria maldição. Os pais não deixarão para os filhos herança de maldição, os filhos não levarão, não é isso?
Há um ditado em Israel: os pais comem a fruta podre, os filhos que ficam com problemas. E ele diz: isso não acontece no mundo espiritual. Jesus carregou a nossa maldição. Portanto, está um misticismo perigoso. E terceiro, né? Terceiro também, existe um terceiro perigo, que é o liberalismo doutrinário. Primeiro é o radicalismo doutrinário, segundo é o misticismo perigoso doutrinário, e o terceiro perigo dos doutrinamentos que passamos na igreja é justamente o liberalismo doutrinário. Por que, pastor Sudaco? O liberalismo, também chamado hoje de graça livre, ou livre graça. O que é isso? Você pode fazer o que você quiser porque aceitou Jesus pela graça. Esse é o liberalismo teológico, que já está tomando conta de muitos lugares. Por isso há uma concessão. Se por um lado, eu já falei aqui no começo, né, há o radicalismo exagerado, por outro lado há o liberalismo, que vale tudo. Que vale a prostituição, não tem problema o namorado deitar com a sua namorada, é importante que eles se amam, mas a Bíblia diz que isso é reservado para os casados. A relação sexual, não tem problema se a preferência sexual da pessoa não é homem por uma mulher, mas por um outro homem, se a Bíblia diz que os efeminados e os sodomitas não entrarão no reino. Mas esse liberalismo teológico está tomando conta dos arraiais, e é um perigo que nós passamos, o liberalismo teológico. Nós precisamos manter o equilíbrio bíblico. Por isso diz aqui, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e não crendices e criacionices de homens. E tem também, meus irmãos, além dessa perseverança doutrinária, outra característica de uma igreja genuinamente cristã, evangélica cristã, é porque ela persevera também na oração, nas orações. Você viu aí? Nesse mesmo capítulo 2, verso 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, não é isso? Em tudo isso, nas orações, no partir do pão. A igreja perseverava nas orações. E os grandes movimentos espirituais aconteceram por causa de oração. O próprio dia de Pentecostes, eles estavam todos unidos no mesmo lugar orando. É bom a gente orar sozinho? E precisamos ter o nosso momento devocional. É bom a gente orar com pequenos grupos? É bom, precisamos ter comunhão com alguns grupos nossos. Mas é muito importante orar com a igreja. Por isso, ir ao culto de oração, como Pedro e João, que iam ao templo quando puderam curar um aleijado, ir ao templo para estar com os irmãos é fundamental, orar juntos, caminhar juntos. Por isso ele diz, perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão da comunhão, porque estar junto é comunhão. Estar junto caracteriza a comunhão dos crentes, dos servos de Deus, de uma igreja cristã. Não existe igreja cristã com os crentes em casa. Não existe esses famosos desigrejados que caracteriza o corpo de Cristo. Não existe. A igreja, diz Hebreus, é congregacional, não deixando as suas congregações, como é costume de alguns. Então, oração congregacional, doutrina, comunhão, partir do pão. E esse partir do pão aqui não é só ceia, não. Partir do pão é aquele momento que a gente tem de comunhão, de alegria. É uma festa, é um churrasquinho, é uma cantina, é o partir do pão e a comunhão, comendo, diz a Bíblia, tudo com singeleza de coração, comendo juntos. Portanto, oração, comunhão, né? E também desprendimento na fidelidade financeira. Outra característica de uma igreja de Cristo é a fidelidade financeira. Em Atos 2:45, a gente lê, né? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E é isso que a gente tem feito hoje, né? Graças a Deus. Nós estamos doando aos necessitados, servindo à medida das nossas possibilidades. Isso caracteriza uma igreja cristã, viu aqui? Eles pegavam e davam o que tinha para sustento dos pobres, o que podiam ter dado. Hoje o que nós podemos dar, o que nós podemos servir, nós estamos fazendo. Financeiramente, é espiritual. As nossas finanças, elas se tornam espirituais quando nós servimos através delas com nossos dízimos e ofertas. Isso caracteriza uma igreja cristã. Uma igreja cristã nunca abandona dízimo, nunca abandona oferta. Isso é de Deus para a igreja. Jesus falou que é bem-aventurados que fazem isso. Mas também existe, além do desprendimento financeiro,
a fidelidade nesse desprender. Você lê a carta de Paulo, você vai ver lá, ele elogiando inclusive a igreja da Macedônia. Os crentes da Macedônia não tinham nem para eles, mas faziam questão de entrar na ajuda do pessoal da Judéia, ajuda ao necessitado, porque dar é uma questão de amar. Ser dizimista é muito mais do que essa fidelidade, é alguém que entendeu que foi alcançado pela graça. Ser fiel, não tirar o que é de Deus e amar pessoas e entregar livremente, é característica de uma igreja que está genuinamente vivendo o cristianismo. E hoje, para terminar essa primeira parte, que é a fidelidade de uma igreja ser de Jesus, cristã verdadeira, eu diria também o louvor constante dessa igreja. Não é isso? Louvor constante. No capítulo 2 de Atos, verso 47, diz: eles louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto Deus ia acrescentando os salvos. Louvor constante. E por isso a gente era salvo. Paulo e Silas louvaram dentro da cadeia. Não é só quando a coisa estava boa, não. É o louvor que parte de uma alma grata, independente se em volta de mim está tudo bem ou não. É adoração bíblica. Por isso, eu quero terminar, vai ser um pouquinho maior agora, vai ser um pouquinho maior a leitura, mas eu preciso deixar com vocês o que realmente caracteriza, meus irmãos, um louvor genuíno. A igreja que louva não com palavras humanas, não com repetições sem vidas. As repetições são importantes quando elas servem para abençoar. Mas o Salmos 96, você está com a sua Bíblia aí? Vou te dar 5 segundos para você abrir. Salmos 96. Diz assim, e eu vou ler ele todo para terminar hoje. Cantai ao Senhor um cântico novo. O crente canta é cântico novo, é cântico de quem foi salvo. Cantai ao Senhor todas as nações da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Terrível, mais que todos os outros deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Olha que adoração bonita. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem para julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Louvai ao Senhor. Não precisa dizer muita coisa. Esses salmos refletem o que é louvar a Deus. Uma das características de uma igreja cristã, finalmente hoje, a última é essa. Louvor verdadeiro e bíblico na alma. Salmodiando, cantando cânticos que Deus tem inspirado tanta gente para escrever. Louvado seja Deus, porque tem inspirado pessoas, na própria igreja nossa, né? Temos pessoas tendo sido inspiradas a escrever cânticos extraordinários. Então, esse é o primeiro pilar de uma igreja cristã, fidelidade. E nós vimos fidelidade a várias coisas aqui hoje. Queira Deus te abençoar, porque amanhã a gente vai estudar a mensagem de uma igreja genuinamente cristã. Que tipo de mensagem? O que ela prega? Arrependimento, necessidade de batismo, essas coisas todas. Espero que esteja alimentando a sua alma para você saber explicar sempre a razão da sua fé. Por que você é cristão de verdade.